Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de português? Pega lá a apostila para tia Fer na página 33, tá? Então, é Vida de Bicho, unidade 5. Pega a apostila e vem com a tia Fer. Vamos lá, então? Vida de Bicho. Neste capítulo, você vai conhecer histórias de animais que agem como seres humanos. Nelas, há um ensinamento para a vida, que pode ser muito valioso. Mas nem tudo é tão sério assim. Tem também muita diversão. Quais animais aparecem na ilustração da página? Pessoal, a unidade 6 aqui, ela está na página 33, tá? Essas perguntinhas do 1 até o 4 tá na página 35, tá? Eu acho que no slide anterior eu falei para vocês que era a unidade 5, mas é a unidade 6, vida de bicho, tá? Vou corrigindo aqui. Quais animais aparecem nessa ilustração aí que vocês estão olhando? Um burrinho, uma garça, peixe e passarinho. Tem um passarinho cantando aí, não tem? Então, nós vamos escrever lá, ó. Garça, burro, canário. Esse passarinho amarelinho é um canário. E o peixe? Por que você acha que o burro tá triste? Olha a carinha do burro. O que será, hein? O que será que a garça falou alguma coisa que deixou ele triste? O que vocês acham? Eu acho, ele deve ter ouvido alguma coisa triste que ele não gostou. Na sua opinião, o que a garça está falando para os peixes? O que vocês acham, gente, que ela está falando para os peixes? Ela deve estar contando alguma história, vocês não acham? Mas eu nem imagino que seja. Você já ouviu histórias de animais que falam? Vocês já ouviram, pessoal? Então vamos lá? Continuando aí na mesma página aí do Diga Aí, que é na página 34, vai ter agora uma fábula falando sobre a garça velha, tá? A tia Fer vai mudar de slide, mas de vocês continuam aí o início, na página 34, tá? Olha a carinha dessa garça aí, né? Bom, acompanhe a leitura do texto. A garça velha. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade, devido à idade avançada. Sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono destas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança, disse a garça. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar. Que jeito será que chegou a ficar? Nós temos que continuar na próxima página, tá? No próximo slide. Pessoal, antes da tia Fer mudar, só aproveitando essa página aqui, vocês estão vendo esse espacinho aí? A tia Fer escreveu o parágrafo ali, ó. O parágrafo é aquele espacinho que a gente deixa antes de começar a frase, lembra? Então, aqui a gente vai numerar esses parágrafos. Então, vocês vão colocar ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Tem que marcar o número do parágrafo, tá bom? Para a gente não esquecer depois. Então, a tia Fer vai continuar, ó. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Vocês viram que tem duas palavrinhas destacadas coloridas aí? Alvoroço
que é a mesma coisa de tumulto, né? Que eles ficaram todos pulando ali na água. E atarantados. Atarantados é a mesma coisa que confuso, né? Então, alvoroço é tumulto, eles ficaram tumultuados e agitados. E atarantados é confuso. Eles ficaram confusos com a notícia, né, do sapo. E foram lá conversar com a garça, que eles achavam que era amiga deles. Dona Gárcia, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Eles perguntaram para a garça, desesperados. Bem sei que vocês peixes não podem ficar fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar no nosso destino. E para que servem os amigos? Disse a garça. Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama. Mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. E com a ajuda da garça foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas bem transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los até de olhos fechados e assim nunca mais passou fome. Moral da história: não se deve acreditar em conselho de inimigo. Tá circuladinho de azul aí, ó. Quem era o inimigo dos peixes aí? A garça. Ela se alimentava de peixes e ela contou uma mentira, só que como ela estava muito velha, ela não conseguia mais pegar os peixes no rio. Ela não enxergava direito. E lá no tanque, como ele era menor, a água era limpinha, ela ia conseguir comer. E ela inventou essa mentira. Que pena, né, gente? Ela contou uma mentira para conseguir, né, comer. E ela enganou todo mundo, o sapo, ela enganou os peixes, né? Bom, quem participou dessa história? Quais foram os personagens? Ah, lembrando do parágrafo, ó. Continuar marcando os parágrafos, que é esse espacinho antes. Até antes do travessão, que é esse tracinho que tá aí, ó. O travessão ele é usado para indicar a fala dos personagens, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre ele. Então, nós vamos marcar ali, ó, 4, 5, 6, 7, 8. A moral da história não é parágrafo, tá bom? Ela para ali no final da história, os parágrafos. Não se esqueçam de colocar os números, tá? E é no espacinho que tá antes das frases. Quais os personagens dessa história? Aí, pessoal, esse final aí essa página aí, né, já é a 35, tá? Que tem o final da história e essas 3 perguntas. Então, quais são os personagens? A garça, o sapo e os peixes. Qual que é o título da história? A Garça Velha. Onde a história acontece? Em uma fazenda, né? Na verdade, apesar de acontecer numa fazenda, tá dentro, né, de uma lagoa, não é? E depois passa para o tanque, onde os peixes vão morar agora, né? Não sei por quanto tempo, né? Porque eles vão virar comida de garça. Vocês não acham? Põe lá na 36 para tia Fer. Por que a garça não conseguia pescar com facilidade? O que aconteceu com a garça que ela não conseguia pescar, né, nessa lagoa? Quem que lembra que a tia Fer leu? Ela estava velha e com a vista cansada, então ela não conseguia ver direito, não é? De acordo com a história, a garça passava dias inteiros sem comer e por causa da fome ela teve uma ideia. Que ideia foi essa? O que é que ela pensou? Ela contou uma mentira, não é? Para poder conseguir comer todos os dias, né? Um jeito dela não ficar mais com fome, não é? Então, ela teve a ideia de colocar os peixes num lugar que ela conseguisse ver, né? E pegar os peixes para poder se alimentar. Leia novamente os trechos a seguir. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escamas. Quem que eram os amigos de escamas do sapo?
Os peixes, não é? Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Que ideia a garça passa ao repetir seu sapo e seu sapo? Como que ela tá? Né? Ela tá desesperada, então ela passa uma ideia de urgência, que tem que ser muito rápido isso. Na verdade, porque ela estava com muita fome, né? 8. Por que a garça era melhor? Por que para a garça era melhor que os peixes ficassem em um tanque de pedra pequeno e de águas transparentes? Para ela ver melhor conseguir pescá-los, não é? Quando a garça se oferece para levar os peixes até o poço, ela afirma que eles não correm risco e diz uma mentira. Que mentira foi essa? O que ela inventou para os peixes? Né? Além de falar, né, que a lagoa ia ser esvaziada. Ela disse que era vegetariana. Por quê? Os peixes falaram assim, como assim que você vai levar a gente para lá? A hora que você bicar a gente, você vai comer a gente. Não, mas eu sou vegetariana agora, não como mais peixe. Não foi essa mentira que ela inventou? Isso mesmo. Agora na página 37. Atividade 10. Cada animal que aparece na história tem um jeito de ser. Relacione as colunas ligando o animal à sua característica de acordo com o texto. Bom, então aqui a gente tem a garça, o sapo e o peixe. O que a garça era? Ingênua, esperta ou obediente? Muito esperta, né, pessoal? E o sapo? Era obediente ou era ingênuo? Ele era obediente, né? Ela falou com ele e ele foi lá e fez. E os peixes, ingênuo por quê? Porque eles acreditaram, né? Na garça. Nessa história, a garça agiu como um animal ou de modo parecido com os seres humanos? O que vocês acham? É o segundo quadrinho, né? De modo parecido com os seres humanos. Porque o ser humano faz isso, né, pessoal? Eles não estão nem aí. Não é todo mundo, é claro, né? Algumas pessoas são um pouco mais maldosas que outras. 12. Copie do texto a frase que apresenta a moral da história. Então, lá no final do texto está escrita a moral da história, a gente vai copiar ela aqui. Não se deve acreditar em conselho de inimigo. A palavra inimigo na moral da história se refere à garça ou ao sapo? Quem que era o inimigo aí dos peixes? A garça, não é? X no primeiro quadrinho. O que a moral dessa história quer dizer? O que vocês acham, gente, que essa moral aí quer dizer? Que a gente não deve confiar em todo mundo, não é? Inimigos não oferecem conselhos sinceros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não dá para confiar em todo mundo, não é? A gente tem que tomar muito cuidado. Pessoal, aí do lado tem um quadrinho falando um pouquinho sobre a fábula, ó. Histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos são chamados de fábulas. Geralmente são textos breves que trazem um ensinamento, que é a moral da história. A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final do texto, né? Então, no último parágrafo da história. Então, a moral da história, ela fica lá no finalzinho, né? Geralmente é no último parágrafo, tá bom? Da história. Pessoal, lá na... É isso mesmo, ó, ela aparece no final ou então no último parágrafo da história. Então, muitas vezes ela não está destacada embaixo como a gente colocou aí, tá? Ela é o último parágrafo já. Agora, quando ela está circulada como circulou aí, ela é uma frase à parte, né? Ela não faz parte, né, da história ali, do parágrafo. E outras vezes ela está no parágrafo, tá? Aí a gente vai ver como que a gente vai encontrar as que a gente vai conhecer, tá bom? Bom, então eu vou parar por aqui. Um beijo. Terminando, manda foto, tá bom? Tchau.